vamos para a palavra, vamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Nós estamos nesse mês de maio, o Senhor quer falar conosco muito a respeito de fé. Eu creio nisso, tenho sentido isso da parte do Senhor, de nos posicionarmos em fé. Diga comigo, eu preciso, diga com mais convicção, eu preciso me posicionar em fé. O que isso significa, pastor? Significa o seguinte, que algumas coisas Deus vai fazer, mas existem coisas que só você pode fazer. Existem coisas que Deus pode fazer, mas existem algumas coisas que você vai se posicionar para fazer em Deus. O Senhor está nos requerendo, nesse tempo, atitudes e posicionamentos de fé. E eu quero ler um texto para embasar aquilo que nós vamos falar, porque o tema daquilo que eu quero trazer nessa noite é: vamos para o outro lado. É um convite de Deus para nós. Está lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Abra aí o seu telefone, sua Bíblia em papel. Hoje a gente não tem o sermão, né, impresso aí dentro do seu boletim, justamente para você tomar as suas próprias notas. Marcos, no capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem versículo, irmão, que desculpa, eu já pedi para você falar a mim várias vezes, mas não tem. Tem coisa que a gente lê na Bíblia, não tem como a gente parar para não dar um glória a Deus, não é? Eu vou ler de novo, só finge que eu não falei. Quando eu ler esse versículo, você dá um glória a Deus, tá bom? Diz: e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gosto quando é espontâneo, que a igreja é espontânea, assim é maravilhoso. Aí no capítulo 5, versículo 1, termina dizendo: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Pai, nós te pedimos, por favor, ajuda-nos a entender o que o Senhor quer falar conosco. Abre o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais, para que cada palavra, cada direcionamento, cada comando, Senhor, que o Senhor quer falar conosco nessa noite, não seja somente, Pai, palavras soltas no ar, mas sejam decretos de Deus sobre nós, que mudam, que transformam, que nos levam, Senhor, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Marcos, no capítulo 4, mostra uma série de ensinamentos que Jesus está dando aos seus discípulos. É bem interessante a gente perceber que o Senhor, ele gasta um tempo com os discípulos nos primeiros capítulos. Marcos é um livro bastante conciso, porque ele reúne, ele fala, os outros evangelhos contam mais detalhes, mas Marcos é mais assertivo, ele é mais resumido. E se você for ler os capítulos anteriores, você vai ver que Jesus gasta um tempo ensinando, operando milagres, maravilhas, sinais, coisas extraordinárias com os discípulos. Os discípulos já estavam vendo, para a gente ter uma ideia, eles acabaram de sair de um grande mover de Deus, de uma grande atuação do Senhor, onde eles estavam. E no meio daquele avivamento, de ver Jesus operando milagres, de ver coisas extraordinárias, de ouvir ensinos maravilhosos, de estar munido das palavras que Jesus tinha pregado para eles, já tinha os ensinado, Jesus faz um convite. E esse convite é um pouco inusitado, porque de onde eles estavam, eles dominavam aquela região.
Aquela região onde eles estavam era uma região que para eles era conhecida, era familiar, era o lugar de onde muitos deles eles vinham de lá, eles eram daquela terra, pertenciam àquele povo, conheciam aquela geografia, eles tinham ouvido muitos ensinamentos de Jesus, já gastam um tempo com ele, visto sinais, visto maravilhas, mas quando o Senhor olha para eles e poderia muito bem dizer, vamos começar alguma coisa aqui, vamos estabelecer algo poderoso aqui nesse lugar, o Senhor faz um convite inusitado, ele diz, vamos para o outro lado. O outro lado era Decápolis, o outro lado daquele mar da Galileia, que não era um mar na verdade, era um grande lago, com mais ou menos 11 quilômetros entre uma borda e outra, era um grande lago, considerado um mar para eles, fonte de renda para muitas das famílias que estavam ali. Aquele outro lado daquele mar da Galileia era uma terra do desconhecido, era uma terra de gente pagã, de gentios, era a reunião de 10 cidades que tinham sido estabelecidas, era um povo idólatra, onde eles mesmos não teriam, por vontade própria, desejo de pisar naquele lugar, porque eles eram um povo que não queriam ali se misturar com aqueles gentios. Então, quando Jesus olha para eles e diz assim, vamos sair do lugar onde nós estamos, do lugar onde para nós é familiar, do lugar onde nós estamos experimentando palavras, experimentando milagres, experimentando ensino, experimentando presença de Deus, e vamos para o outro lado. O convite de Jesus não era um convite à toa, não era um passeio qualquer, não era tirar férias, mas nessa noite eu quero que esse convite de Jesus seja algo próximo de nós, porque da mesma forma que ele fez isso com os discípulos naquele momento, eu creio, meu irmão e minha irmã, que Deus está chamando eu e você para passarmos para um outro lado. O passar para um outro lado é um outro nível de fé que até agora a gente não experimentou. O passar para o outro lado é viver novas experiências que até agora eu não experimentei ainda, não vivi. O passar para o outro lado é desfrutar de recompensas da parte de Deus que até agora são desconhecidas para mim. Então eu quero declarar, meu irmão, que você está sendo chamado para um novo nível de fé, um novo nível de chamado, um novo nível de presença de Deus na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida pessoal, um novo nível de Deus para você. Novo nível. O Senhor está nos chamando para isso. O Senhor está nos convidando. E a nós requer algumas atitudes, algumas coisas que a gente precisa ter. Porque agora eles estão saindo de um lugar onde havia teoria, onde estava ali sendo ensinado, eles estavam vendo Jesus fazer as coisas, eles estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas agora eles estavam indo para a prática. Agora eles teriam que colocar em prática. Quem sabe, irmãos, Deus não esteja chamando você para coisas extraordinárias, porque vem em você tanto acúmulo de palavra, de ensinamento, de coisas extraordinárias que você já tem experimentado todo esse tempo. Você tem sido alguém alvo de grandes coisas que o Senhor tem feito. Eu fico feliz que às vezes a gente sai aqui do culto, os irmãos falam, pastor, que bênção. A palavra falou muito ao meu coração. Sai do grupo, a pessoa fala, que bênção, como Deus ministrou ao meu coração. Às vezes a gente incentiva aqui na igreja, tem o seu tempo com Deus, e as pessoas às vezes dão um feedback, pastor, eu tenho experimentado muito de Deus. Eu fico feliz de ouvir isso. Eu fico feliz em saber que Deus está derramando sobre a sua vida algo novo, que o Senhor está renovando a sua fé, que está trazendo para você substância, alimento espiritual. Eu fico feliz em saber que você tem aproveitado daquilo que o Senhor tem feito, da presença de Deus, da glória de Deus, da unção do Senhor que tem caído sobre esse lugar. Mas, irmãos, isso aqui, só isso aqui, não é a vida cristã. A vida cristã, ela precisa dessa parte onde a gente recebe, mas ela não pode ter o fim nisso. O fim é a gente pegar isso e colocar isso em prática naquilo que o Senhor está nos chamando para viver. Enquanto a gente não colocar isso em prática, irmãos, e às vezes a gente é tão criterioso, com medo de errar, com medo de dar passos naquilo que o Senhor já tem nos chamado para fazer, o Senhor mesmo vai nos colocar e vai nos convidar, como Ele está nos fazendo nessa noite, para a gente sair do lugar do nosso conforto e começar a pisar nos lugares de milagre que o Senhor tem para nós. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu estou animado com aquilo que Deus vai fazer nesses dias, naquilo que o Senhor vai operar nesses dias.
Eu tenho certeza que essa palavra aqui, ela é mais do que um sermão para nós hoje. Ela é uma palavra profética para muitas pessoas que precisam sair de onde estão para alcançar um nível superior daquilo que o Senhor está os chamando. Eu sei, irmãos, que esse dia, marque aí nesse dia, essa noite sobre a sua vida, porque o Senhor está te convidando a dar passos de fé para experimentar coisas extraordinárias. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor aqui? Vamos para o outro lado. Você já imaginou aqueles discípulos agora tendo que, a gente sabe, há uma grande verdade nisso tudo, a gente sabe, se a gente fosse colocar cada elemento dessa história como alguma coisa para a gente entender o projeto, essa história ela não se resume só em coisas que estão acontecendo aqui no texto, é profético o que o Senhor está fazendo aqui. O Senhor está deixando tudo o que Ele está fazendo dentro do seu povo para atravessar o mar e pisar na terra dos gentios. E quantos sabem que o mar, ou ali no caso o mar da Galileia, aquele grande lago, toda vez que tem água e as águas a gente não controla, é um território muito imprevisível, é um território muito instável. O mar simboliza o mundo, o barco simboliza a igreja. E às vezes, irmãos, a gente não percebe que todas as vezes que a igreja tentou se isentar do mundo, ela se torna inefetiva. O que eu quero dizer com isso? Um barco fora do mar, ele não tem valor algum, ele não tem utilização. Um barco fora do mar, se você pega um barco, bota aqui no meio da igreja aqui, passa a ser ridículo, porque o lugar do barco é no mar. Ainda com a estabilidade do mar, o barco foi desenhado para se sustentar mesmo em meio às instabilidades. A gente precisa como igreja ter isso, por quê? Porque aquilo era um símbolo, uma ideia, aqui um movimento profético daquilo que a igreja teria que fazer, avançar em direção aos gentios, o que aconteceria com a igreja primitiva. Mas Jesus já estava mostrando para eles um fim no meio disso tudo. Ainda sem saber, sem entender, o Senhor já estava dizendo: um dia vocês estarão jogados num mar como esse, sem saber como chegarão ao contrário, como chegarão do outro lado. Mas entendam uma coisa: quando eu disser algo para vocês, quando eu liberar uma palavra, confiem nessa palavra, porque vocês vão chegar no propósito pelo qual eu determinei. Saiba disso, meu irmão, quando o Senhor diz: eu vou botar vocês aqui no barco, e nós vamos atravessar o barco, independente da instabilidade, do que viria pela frente para chegar do outro lado, a palavra do Senhor iria se cumprir. Então eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que toda a palavra que o Senhor liberou sobre você para o cumprimento de um propósito, ela é fiel e ela vai se cumprir. O que a gente precisa de Deus é obedecer ao convite de Jesus, é entender. A primeira coisa que eu quero trazer para você nesse dia, o que é passar para o outro lado, o que é esse convite de Jesus para nós? É a minha atitude de obediência ao chamado de Jesus. Por quê? Porque quando o Senhor disse vamos para o outro lado, Ele não estava dizendo talvez a gente chegue lá, talvez eu não sei quanto tempo ou como que a gente vai chegar. Ele está dizendo vamos chegar do outro lado. Eu não sei se você reparou, mas no meio dessa travessia houveram algumas situações difíceis, mas o capítulo 5 começa dizendo e chegaram do outro lado. Isso me traz a esperança em dizer que independente de qualquer coisa, meu irmão, permaneça fiel, obedeça o Senhor mesmo quando para você não faz sentido algum, porque aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumpri-lo. Ele é fiel para cumprir até o final. O que às vezes a gente precisa é ter uma palavra de Jesus, porque no meio das situações que o Senhor está nos convidando para mudar de fé, para pisar num outro nível, para chegar numa nova dimensão com o Senhor, muitas situações vão acontecer pelo meio do caminho, mas quando eu tenho uma palavra de Deus, quando eu me seguro nessa palavra de Deus, as coisas podem até sair do lugar, as coisas podem até mudar, as coisas podem até vir e se tornarem uma grande tempestade, mas eu tenho uma palavra que me segura. Existem 3 perguntas nesse texto que realmente ditam esse texto. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos: Senhor,
Não te importa que nós pereçamos? O Senhor não está ciente de que a gente está morrendo aqui? Porque no meio das situações da nossa vida, parece que as pressões são maiores do que a palavra de Deus. Existem situações que acontecem sobre a nossa vida, que se a gente não se segurar e for lembrado daquilo que o Senhor disse para nós, a nossa alma vai começar a entrar em apuros. A nossa obediência começa a se fragmentar, a se desestabilizar. Se a gente não entender a palavra, se a gente não segurar essa palavra, porque entenda uma coisa, meu irmão, eu fico às vezes pensando tanto nesse texto, sobre a minha vida e sobre a sua vida, e sobre a nossa relação com isso tudo, nós como imigrantes, como pessoas que chegamos aqui para enfrentar o desconhecido, para pisar em coisas que o Senhor muitas vezes falou conosco, nos deu promessas, colocou no nosso coração desejos, oportunidades apareceram e nós saímos de onde saímos para pisar onde estamos pisando e a gente não sabia como seria isso tudo. Mas muitos de nós, irmãos, saíram do Brasil, saíram do lugar onde estavam, ou avançaram em direção ao que o Senhor estava mostrando, porque tiveram uma palavra de Deus, porque tiveram um decreto de Deus estabelecido sobre eles. Vai que eu vou abençoar, o Senhor foi respaldando. Mas no meio disso tudo, irmãos, algumas coisas começam a acontecer, que fazem com que o nosso coração clame a mesma coisa que os discípulos naquela hora. Senhor, não importa que a gente esteja perecendo aqui, Deus. O Senhor não está vendo a nossa situação? O Senhor não está enxergando o que a gente está vivendo? E sabe, irmãos, quando a gente não tem essa palavra clara de Deus para nós, a gente pode negociar os nossos princípios, a gente pode abrir mão das promessas de Deus para nós, a gente pode muito bem esquecer que no meio disso tudo, não importa a tempestade que esteja do lado de fora do barco, não importa as coisas que estão acontecendo, eu não controlo a tempestade, mas eu controlo o que está dentro de mim. Eu não tenho condição de controlar a tempestade. O nosso problema às vezes é querer controlar a tempestade, querer fazer alguma coisa para mudar o ambiente à nossa volta. Eu não mudo os ambientes à minha volta, mas eu não deixo com que aquilo que foi depositado no meu coração se perder. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? O que você pode controlar é aquilo que você recebeu. Quando o Senhor saiu de lá, daquele lado do lago e disse, vamos para o outro lado, era a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela é fiel. E quando Ele libera uma palavra, não tem ninguém que possa fazê-lo voltar, porque Ele liberou uma palavra. Mas no meio disso tudo, irmãos, existem coisas que querem negociar, fazer com que a sua obediência seja estremecida. E sabe, eu estou aqui como profeta de Deus nessa noite, como homem de Deus para falar ao teu coração, que existem coisas, que às vezes são caminhos que você está entrando, que entram em total desobediência a Deus por conta das situações que você está vivendo, que estão completamente contrárias ao plano original que Deus desenhou para você lá atrás. Mas essa é uma noite da gente se lembrar de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Que há uma palavra liberada, que lá em 2 Timóteo diz que a palavra do Senhor, ela vem para nos corrigir, para nos alertar e para nos adestrar para fazer toda a boa obra. A palavra de Deus não vem só para alentar o nosso coração, só para trazer consolo, para trazer ânimo quando eu preciso. A palavra de Deus também vem para me preparar para quando vier o dia mau, eu não abrir mão daquilo que o Senhor falou, não abrir mão daquilo que o Senhor está dizendo. Sabe, irmãos, o problema não é como a gente sai da praia, porque obedecer muitas vezes, tudo começa tranquilo. Existem muitos casamentos que começam tranquilos, negócios que começam tranquilos, projetos que começam tranquilos. O problema não é começar, o problema é no meio das situações. O problema não está quando começa. Quando começa está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo calmo. O problema é quando chega na metade do caminho. O problema é quando as coisas começam a aparecer, que não estavam previstas na nossa viagem. Como que a gente reage? E sabe, irmãos, se o primeiro ponto para nós é atender o convite de Jesus, de ir para o outro lado, é obedecer esse chamado do Senhor, é eu dar esse passo em direção àquilo que o Senhor está me dizendo, confiando na sua palavra, o segundo meio pelo qual nós vamos atender esse convite é nos abrindo para experimentar Jesus de uma forma sobrenatural. Irmãos, eu não sei você, e eu quero declarar sobre a sua vida, mas eu estou muito animado, sabe por quê? Porque eu vejo homens e mulheres que abriram mão de tantas coisas sólidas, tantas coisas que eram claras,
para pisar num nível natural. Você, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, falando aqui do fundo do meu coração para você. Você é muito corajoso. Você é muito valente. Para você estar aqui onde você está, sentado nessa cadeirinha azul que você está sentado aí hoje, ninguém sabe a história que você viveu, que você está vivendo, para estar sentado aqui hoje. Só que eu não sei o que acontece, que às vezes a gente tem tanta valentia, tanta coragem para tomar passos em direção àquilo que humanamente seria bom para nós, mas quando o Senhor fala, às vezes a gente tem medo de agir. Quando o Senhor fala, quando Deus do céu está querendo alguma atitude de nós, a gente teve coragem de abrir mão de algo que era sólido, que era nítido, que era latente, para vir experimentar uma coisa que às vezes a gente nem sabia, que às vezes a gente estava baseado em alguém, baseado numa experiência de terceiro, baseado em uma situação, e a gente reuniu todas as nossas forças, fez loucuras, no bom sentido, para avançar e para pisar naquilo que a gente tinha convicção que era Deus nos chamando. Mas quando chega aqui, quando a gente pisa aqui e o Senhor começa, e a tempestade começa. Será que tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou falando? Será que tem alguém aqui que sabe o que eu estou falando? Às vezes eu não estou falando para a gente certa, mas eu vou falar aqui para alguns talvez. Quando você pisa aqui, algumas tempestades começam a acontecer, algumas situações começam a sair do lugar, algumas coisas começam a aparecer, e você vai vivendo daquele jeito que você começa a se tornar tão estável. Alguns irmãos tão estáveis até hoje, sendo jogados para um lado e para o outro, que até agora não se acharam, não tiveram um ponto de apoio, se acostumaram a viver nessa loucura do mar para cima e para baixo. Esse não é o plano de Deus para você, porque no meio dessa tempestade, o objetivo não é a tempestade por si própria. Há um jeito de nós olharmos para essa tempestade. Claro, quando o Senhor diz, vamos sair daqui para o outro lado, Deus tinha interesse de, através de Jesus, alcançar um homem que estava lá daquele outro lado, que seria um grande missionário entre os gentios, que era aquele endemoniado gadareno. Havia um propósito acima do que os discípulos conseguiam imaginar. Deus estava soberanamente agindo naquela situação com um propósito específico, mas para os discípulos ainda não está claro. A gente lê o texto, a gente sabe o que aconteceu, mas eles que estão vivendo precisam passar o tempo, as coisas que estão acontecendo, e é no meio desse processo, quando eles estão sendo jogados para lá e para cá, quando o vento está vindo forte, quando a água está entrando para dentro do barco, quando tudo está acontecendo, eles procuram, e às vezes, irmãos, estavam tão acostumados de ver Deus agir, que esquecem que há poder somente na sua presença, que não precisa, às vezes, ele estar fazendo grandes coisas. Às vezes a gente fica tão vidrado, tão viciado no agir de Deus, que a gente esquece que há poder também na sua presença. O Senhor ainda continua no meio do barco, Ele continua lá conosco, Ele está lá. Pode parecer que Ele não está fazendo nada, pode parecer que Ele está dormindo, que Ele está inerte, mas a presença de Jesus é a garantia de que não importa se o barco está sendo jogado para lá e para cá, o que vai acontecer e o que precisa acontecer vai, porque o Senhor está nesse negócio. O Senhor está aí. Existem coisas, irmãos, que eu preciso. A tempestade, ela vem como uma instrutora, ela vem como uma escola de Deus para nós, porque se não fosse a tempestade, eles nunca teriam visto aquela autoridade de Jesus. É interessante a gente perceber que em outros textos, o texto de Marcos não relata isso, mas em Lucas, Jesus repreende primeiro os discípulos do que o mar. Em Marcos, ele repreende primeiro o mar e depois os discípulos. E ele está dizendo, será que vocês não creem ainda? Será que ainda não há fé suficiente no coração de vocês? Será que não dá para vocês agirem naquilo que eu já dei autoridade para vocês agirem? E o Senhor então se levanta e diz, acalma-te, e aquela tempestade se acalma. Irmãos, existem coisas na minha vida e na sua vida que a gente precisa entender. As tempestades de Deus, as tempestades não de Deus, mas as tempestades que a vida nos proporciona nessa caminhada em obedecer, vão revelar para nós um nível de Jesus que a gente não viu antes. O problema é que tem muita gente com medo de experimentar Jesus. O inimigo, irmãos,
quando ele fala alguma coisa a respeito do teu futuro, o inimigo, ele não sabe do que ele está falando, porque ele não conhece o futuro pertence ao Senhor. Mas o que ele vai falar para você são mentiras, são coisas inventadas, é o medo, é o pavor, que vai fazer, ele vai tentar de todas as formas, convencer você das mentiras que ele está falando, porque ele é o pai das mentiras. Ele vai tentar te trazer para o lado dele, conversando com você e falando no seu ouvido, coisas que não são verdade, porque quando ele fala a respeito de coisas futuras, ele não sabe o que ele está falando, mas ele vai tentar convencer você para vir para o lado dele, e a maneira como você vai reagir às mentiras que o inimigo está falando sobre a sua vida, vai determinar o futuro da sua vida, vai determinar os passos que você vai tomar. Porque sabe, meu irmão, eu tenho convicção de que o Senhor tem planos a meu respeito, planos de paz e de me dar o futuro pelo qual eu desejei. Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, é isso que o Senhor vai fazer. Mas muitas vezes o inimigo quer convencer você de planos. Então, esse medo, esse pavor, esse travar que muitas pessoas estão experimentando nesses dias, de deixar a gente inerte, paralisado, como se tivesse laçado, amarrado nas pernas e nos braços. Tem tanta gente, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Posso entrar nessa linha aqui para falar uma coisa para você? Tem tanta gente com tantas habilidades profissionais, com tantos talentos extraordinários, com tantas ideias, coisas maravilhosas que Deus trouxe você aqui, meu irmão. Não foi para te matar nessa terra, não foi para paralisar você, foi para colocar você num lugar onde você vai brilhar, você vai expandir, você vai crescer. Mas o inimigo vai lançando sobre a sua cabeça: não, chega, não é assim, não vai para lá, isso aqui não dá certo. Ainda manda os seus trabalhadores, manda aquela capetada toda, né? Pois é, vamos deixar para lá. E aí a gente vê aquela pessoa chegando e dizendo: não, mas aqui não é assim não, aqui não pode, e para você não vai dar jeito, não, quanto tempo você tem aqui? As coisas estão acontecendo e assim vai, e aquilo vai, e aí a gente vai ouvindo aquilo, a gente vai sendo tomado por essas questões, e aí a gente vai ficando paralisado, vai dizendo: realmente eu tenho que me convencer de que a minha vida é ficar aqui sendo jogado para lá e para cá, para esse mar. Mas eu vim aqui da parte do Senhor nessa noite dizer que aquele que prometeu, aquele que começou, aquele que é fiel, vai cumprir aquilo que Ele quer sobre a tua vida. E você vai experimentar Jesus de uma forma que você nunca viu. Se não fosse aquela tempestade, eles não tinham visto aquele milagre. Teve tempestade, a tempestade ninguém quer viver nela, nenhum de nós aqui quer viver, mas elas vêm, irmãos. A gente não controla. As tempestades acontecem. Até mesmo quando a gente obedece. Deixa eu tirar um estigma de seu coração. Às vezes a gente está passando tempestade, não é porque a gente é desobediente, não. A gente está passando algumas tempestades, não é porque a gente está indo contrário à vontade de Deus. Existem tempestades que você escolhe, claro. Se você tomar uma atitude errada, se você for para um lado errado, se você tomar atitudes erradas, claro, vão vir sequelas, consequências. Isso é natural. Se você fizer uma coisa errada, vai vir consequências erradas, não tem jeito. Mas tem muita gente passando por tempestades que não são fruto da sua desobediência, pelo contrário, são tempestades que são frutos da sua obediência. Quando você obedece, como é que é isso, pastor? Eu não sei. Eu só sei que Deus usa algumas maneiras estranhas para mim de me promover e de me fazer mais parecido com Ele, que eu humanamente não escolheria, que às vezes na história da minha vida eu não tomaria esse rumo, mas o Senhor que me conhece, sabe, me coloca no meio de tempestades, mesmo eu obedecendo. Eu estou obedecendo, eu estou fazendo. Os discípulos estão cumprindo o que o Senhor está chamando ele para fazer. Entraram no barco, estão no meio do mar e começa aquela tempestade. Eles estão em desobediência? Não, eles estão em obediência. Mas há uma diferença quando eu começo a tempestade e quando o Senhor deixa a tempestade acontecer. A diferença é que quando Ele me vê em obediência, Ele mesmo entra para mudar o percurso daquela situação. Ele não deixa para eu resolver, mas Ele resolve.
Ah, irmão, eu não sei se isso te alegra, mas quando o Senhor está no negócio, as tempestades podem até vir, mas é Ele que traz. Eu não controlo o que está acontecendo à minha volta, mas Ele controla. Eu não consigo ditar para nada o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser. Às vezes as ondas são maiores do que eu, são amedrontadoras, é um desespero, um pânico, as coisas que estão acontecendo. E a pergunta que Jesus faz, a segunda pergunta desse texto, é bem clara. Jesus está dizendo para eles: ei, será que vocês ainda não têm fé? O Senhor está dizendo hoje para nós: será que você ainda não consegue se posicionar naquilo que eu já chamei você para fazer? Será que você não consegue colocar em prática aquilo que eu já ensinei você a fazer? Será que você não está disposto a colocar para fora os dons e talentos que eu mesmo já depositei sobre a sua cabeça? Será que não chegou o momento de você olhar para tudo que você tem à sua volta e dizer: eu sirvo um Deus que vai à minha frente, Ele abre caminhos onde não há caminhos, Ele faz a minha cabeça se levantar no meio da minha tribulação, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Senhor é por mim. Ele é por mim. Às vezes, irmãos, a gente está olhando para algumas questões da nossa vida, entenda isso, querendo que alguém olhe para nós, nos dê uma oportunidade, fala: pobrezinho, tadinho, está aqui. Não, meu irmão, vai lá, o Senhor já te deu autoridade para fazer algumas coisas, o Senhor já te deu habilidades, o Senhor está esperando você se levantar na autoridade que o Senhor já te deu, experimentar Jesus de uma forma extraordinária. Aqueles discípulos que estavam lá pregando, Paulo e Silas estão pregando, estão experimentando o mover de Deus, eles são presos, pregando, fazendo a vontade de Deus, no meio de uma situação hostil, eles são encarcerados. Que situação terrível, eles são açoitados, sofrem. Irmão, esse negócio de quem tem promessa vai passar necessidade, vai passar sim, vai passar alguns perrengues, vai passar alguns mares revoltos, vai passar algumas decepções, vai ser traído, vai chorar algumas lágrimas sim, mas o final, meu irmão, entenda, se você não passar por isso, não tem terremoto no meio da cadeia que abre as portas, não tem salvação na vida do carcereiro, não tem uma igreja que se estabelece e vê o poder de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Existem coisas que vão acontecer, que às vezes a gente fica numa mentalidade: o Senhor me esqueceu, o Senhor está fazendo, é luta atrás de luta. Meu irmão, se alegre, você está passando alguma necessidade, meu irmão, eu venho aqui da parte do Senhor dizer para você: se alegre, porque o Senhor que está deixando esse mar vir contra você, é o mesmo Deus que está contigo, e Ele vai te dar experiências que você nunca teve. No final dessa situação, você vai acabar dizendo a terceira pergunta do texto, dizendo: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ele é Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é a porta, Ele é a torre, Ele é a resposta, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é tudo para nós. Ele é. Ninguém vai experimentar um Deus que provê se você não tiver algumas situações difíceis. O Deus que provê financeiramente: pastor, estou passando uma luta. Você vai experimentar o Jeová Jireh, que te traz a provisão na hora necessária. Eu estou precisando de Deus lá na minha família. Você vai experimentar o Jeová Nissi, que é o Senhor dos exércitos sobre a tua vida, o Senhor que é a tua bandeira, o Senhor que é aquele que guerreia as tuas guerras. Você vai experimentar no final, meu irmão. Não tenha medo. Eu vim aqui da parte de Deus dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo dessa tempestade, ela não é maior do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu vou repetir isso, meu irmão: essa tempestade não é maior do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Ela não é. Ela parece ser, ela é realmente assustadora, ela é terrível, ela tira a gente do eixo, mas ela vai abrir a porta para a gente experimentar Jesus de uma forma que a gente nunca experimentou antes. É isso que o Senhor está nos chamando nesses dias. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor está me dizendo isso. Não tenha medo. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor é por você, o Senhor é pela tua casa, o Senhor é pela tua família. Todo o peso de acusação, toda a mentira de Satanás, toda a artimanha do diabo para deixar você preso, está caindo por terra, porque o Senhor te ama, Ele tem planos para você. Não tenha medo. Não tenha medo de estar no meio da tempestade, não tenha vergonha de estar passando por algumas tempestades. Mas para a gente, às vezes a gente cria uma mentalidade tão religiosa, tão fechadinha,
em algumas caixinhas que Deus tem que agir de alguma forma, que às vezes a gente tem até vergonha de falar: como é que está, meu irmão? Está tudo bem, graças a Deus, aleluia, Deus é bom. Só Deus sabe a luta que você está passando. Não tenha medo de dizer: estou passando um apertado, estou passando um estreito de Deus. Estou no meio de uma tempestade que eu não sei para onde que eu estou indo. Tem hora que eu acho que eu estou indo para frente, eu estou indo para trás. Tem hora que eu estou indo para o lado, parece que eu estou indo para o outro. Mas eu sei que Jesus está no meu barco. Não tenha medo de dizer que algumas situações estão acontecendo. Oh, meu irmão, no nome de Jesus, não deixe o diabo convencer você de que Deus está distante. O Senhor está no barco juntinho com você. Ele está no barco juntinho contigo. As tempestades, elas vêm para mim, elas vêm para você. Você não sabe, às vezes a gente olha para a cara bonita da pessoa perto da gente, a gente olha ela bem arrumada, vestida, com perfume. A gente não sabe que para chegar aqui nessa noite, para chegar aqui nessa semana, ela teve que enfrentar grandes tempestades. Para entrar para aquelas portas sorrindo, né? Está vendo os irmãos aqui tocando. Ai, Senhor, o Senhor é tudo. Só Deus sabe o que muitos aqui passaram para chegar aqui e para dizer: no meio da tempestade, a gente acredita. A tempestade está batendo, o vento está soprando, mas ela não é maior do que a presença de Jesus dentro do barco. Não é. Aproveite a presença de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui comigo. Há uma presença de Jesus aqui, irmãos. Há uma glória de Deus aqui nesse lugar. Há uma vida de Deus. Há um poder de Deus derramado sobre a nossa vida aqui nessa noite. O Senhor está te levantando. O Senhor está pegando você assim, ó, pelos teus ombros, puxando você para próximo, olhando dentro dos teus olhos e dizendo: eu não saí do barco. As tempestades estão terríveis, mas eu ainda estou dentro desse barco junto com você. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Quantos podem levantar sua mão por 30 segundos e dizer: obrigado, Jesus? Comece a adorar o nome de Jesus. Comece a glorificar por 30 segundos. Você pode dizer isso. O barco pode estar sendo jogado para lá e para cá, mas eu creio, eu sei que o Senhor está nesse barco. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou com medo dessas ondas. Esse barulho está me deixando cada vez mais preocupado, mas eu não abro mão de saber que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É o Senhor que prepara uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu sei que bondade e misericórdia do Senhor se manifestarão sobre a minha vida todos os dias, até o Senhor vir me buscar novamente. Oh, aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Quando eu entendo que eu tenho que obedecer o Senhor, atender o chamado que Ele tem para mim, e eu entro nesse barco, quando vem essas tempestades e me faz experimentar Jesus de uma forma que eu não tinha como experimentar antes. E eu creio, meu irmão, que esse mês vai ser um mês de reviravoltas de Deus aí na sua vida. Vai ser um mês de testemunhos poderosos, porque quem toma passos de fé tem muito testemunho para contar. Passos de fé. Passos de fé lá na sua casa, seu casamento. Se prepare, meu irmão, para coisas extraordinárias que Deus vai fazer. No meio dessa tempestade, você vai sair daqui dizendo: quem é esse? Eu não conhecia esse lado aqui de Jesus. Eu não consegui entender. Mas agora eu estou vendo. Não tem ninguém maior do que a sua palavra. Não tem ninguém maior do que os seus comandos. Eu entendo que sair para o outro lado, vamos para o outro lado, não é só uma atitude de obediência, uma experiência maior de experimentar Jesus, mas o meu terceiro ponto aqui é que esse é um convite para a gente desfrutar das recompensas de seguir Jesus. Irmãos, aqueles homens experimentam aquela vida de Deus, aquele fato sobrenatural, fora de tudo que eles já tinham visto antes. Mas o motivo pelo qual o Senhor tinha atravessado aquele lago, aquele mar da Galileia, foi para chegar na terra dos Gerazenos, para falar com um homem que a Bíblia chama de endemoniado de Gadara, um homem terrível. Capítulo 5 você vai ver isso.
vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, todo mundo tinha medo daquele homem na cidade. Ele estava possuído por uma legião são 6.000 soldados, tinham 6.000 demônios dentro daquele homem. Já ninguém mais podia com aquele homem. Então quando ele chega, por isso daquela tempestade, eu creio que as tempestades muitas vezes são espirituais. Não que a gente espiritualiza tudo, eu entendo, irmãos, que muitas coisas a gente pode muito bem tomar as atitudes corretas para evitar a tempestade. Mas tem coisa, irmãos, que acontece na nossa vida que só pode ser espiritual. E se a gente não tiver uma palavra para se segurar e tomar as atitudes certas, a gente perde a noção dessa batalha que está acontecendo. Que o diabo quer que a gente vá para o lado dele, que a gente abra mão das promessas, que a gente não creia, que a gente comece a agir diferente do que a palavra nos ordena fazer. Mas quando ele chega, aquela situação toda que estava acontecendo, ele chega para aquele homem, e quando ele chega, aquele homem vem logo diante dele dizendo: o que você veio fazer aqui? Por que você veio aqui me perturbar? Uma igreja que é ineficaz, inoperante, ela não mexe no mundo espiritual à sua volta. Um crente que não é eficaz, inoperante, ele não mexe no mundo espiritual. Porque às vezes a gente pensa: por que é luta sobre o... Irmão, você é luz no mundo que há em trevas. Onde você chega, as coisas começam a se movimentar. E quando aquele homem chega ali para Jesus, Jesus expulsa aquele demônio. E mais tarde, no capítulo 5, você vai ver aquele homem restaurado, completamente restaurado, sentado, vestido, tomado de banho. E ele faz um apelo para Jesus: deixa eu te seguir. E é engraçado que o texto termina com Jesus não mandando ele seguir adiante, mas voltar atrás. Porque uma das maiores recompensas que a gente tem como servo de Jesus é ver transformação onde quer que a gente vá. Não tem nada que alegre mais a sua vida. Meu irmão, se você nunca viu Deus agir através de você para transformar a vida de uma pessoa, você está perdendo o seu sentido de ter nascido de novo. Se você nunca experimentou o que é ver alguém sendo transformado por Jesus através da sua vida, você não sabe o que é vida cristã ainda. Que a maior recompensa é ver o propósito de Deus através de nós. Tem nada melhor do que viver o propósito de Deus. Nada. Tem riqueza nessa terra. Não tem nada que nos convença. Quando você vê o propósito de Deus se cumprindo através da sua vida, é o que traz. Por isso que eu estou falando isso para você, meu irmão, porque tem muita gente aqui que sonhava isso em Deus, mas ao longo das tempestades foi sendo tirado um pouquinho de você. Você começou a olhar para si mesmo. Não posso ficar assim, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para mim. E só em olhar para você não está trazendo essa plenitude, essa satisfação, que só quando você cumpre o propósito de Deus acontece sobre a sua vida. Tem gente que às vezes está passando até algumas coisas porque o Senhor está te mostrando: olha aí, você quer o seu plano, o seu projeto, então se você quiser é assim que você vai viver. Mas eu tenho algo, você já viveu isso, você já experimentou isso. Hoje é dia de fazer como esse homem, como Jesus olha para ele e diz: deixa eu te seguir. Jesus diz: não, volta para tua casa, volta para os teus, da tua família. Aquele que diz para todo mundo: segue-me, diz para ele: volta. Porque tem momentos na nossa vida que andar para frente no reino é dar passos para trás em algumas coisas que a gente precisa dar. É voltar para as nossas origens. É agir de algumas maneiras que vão rever alguns princípios. Eu não sei a vida daquele homem, eu podia confabular aqui muitas questões. Por que Jesus manda aquele homem voltar para casa? Talvez porque a sua cura, a sua restauração tinha muito a ver com a questão da sua família, com ela que ele tinha, não sei. Mas é interessante a gente perceber
Que às vezes a gente pensa em avançar em benefício do reino quando a gente vai lá para frente, mas um benefício do reino é seguir as ordens de Jesus. E se o Senhor está mandando a gente voltar para as origens, para onde tudo começou, voltar para lugares que a gente precisa revisitar, passos que a gente precisa reavaliar, atitudes que a gente precisa ter de novo, o andar para trás, o benefício de caminhar com Jesus está aí. Não, às vezes a gente, lá na frente, não, já está dizendo benefício, você quer algum benefício, então segue as minhas ordens. Muitas vezes para andar para frente você vai ter que tomar algumas atitudes para voltar às suas origens. Hoje é uma noite a gente voltar às origens. A gente vai celebrar a Santa Ceia. Toda vez que a gente celebra a Santa Ceia, é voltar para as nossas origens. É saber que a nossa vida está debaixo de uma palavra. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu vou, mas eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito. Eu vou preparar para vocês um lugar que vocês não têm ideia como que vai ser. Há promessas, palavras que estão liberadas aqui. Esse é o meu sangue que purifica você de todo o pecado. Esse é o meu corpo que foi derramado, entregue, moído por causa das tuas iniquidades. O castigo que traz a paz, Jesus está dizendo aqui para mim, já foi posto sobre mim. E sobre as minhas feridas, o Senhor diz para nós, na Santa Ceia hoje, você já está curado. A cura, a propósito, quando eu volto para as minhas origens, quando eu volto para aquilo que o Senhor falou, é aqui que eu encontro real propósito. Andar para frente no reino, muitas vezes, é ter que voltar nas minhas origens. E hoje nós vamos voltar. É olhar para a nossa vida, é saber como é que está a nossa aliança com Deus, como é que está a base da nossa existência. Se a gente está andando muito na força do nosso próprio braço, ou se a gente está confiando na boa mão do Senhor por nós. É noite da gente se arrepender, da gente voltar atrás e dizer, Senhor, agi errado, me perdoa. Senhor, andei muito à frente do Senhor, te deixei para trás. Senhor, vem, eu volto, eu me humilho diante da tua potente mão, para que no seu tempo oportuno o Senhor me exalte. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu não sei como que vai ser para você, mas hoje o Senhor está te chamando para passar para o outro lado, porque tem propósitos para você aí, tem propósitos para cumprir através da sua vida aí. Tem coisas extraordinárias que Deus quer fazer com você aí. O Senhor está nos ensinando hoje que para mudar de nível a gente vai ter que tomar algumas atitudes. Então, enquanto a gente canta essa canção que a gente vai cantar agora, eu quero que você tire um tempo com Deus. Nós vamos terminar o nosso culto assim, celebrando a Santa Ceia e renovando com Deus a nossa aliança. Se o Senhor está nos chamando para sair de um nível de fé e caminhar em outro, não sei nem como que vai ser, mas eu confio no Senhor. Se as tempestades estão batendo contra o seu barco, eu confio que o Senhor está comigo. Se existem propósitos que eu preciso assumir, atitudes que eu preciso ter, que eu não sei como fazer, se é tempo de eu revisitar coisas que eu preciso revisitar na minha vida, eu confio no Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Então feche os seus olhos, se você quiser se colocar numa posição de joelhos ou de pé, do jeito que você quiser. Tire um tempo agora para estar com o Senhor. Tire um tempo agora para falar com Ele. Tire um tempo agora para dizer, Senhor, eu assumo esse convite como um convite para mim. Chega de ficar só recebendo, olhando. Eu saio da teoria, agora eu quero ir para a prática. O Senhor está te chamando para coisas extraordinárias, meu irmão. Atenda o chamado do Senhor. Os meus pecados suportou, seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de
seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei dos Reis, que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado, e ao terceiro dia ressuscitou. Senhor, nós queremos consagrar esses elementos, o pão e o suco da uva. Pai, hoje eles são para nós corpo e sangue de Jesus. A tua palavra, Senhor, nos garante que esse é o sacrifício necessário para que a gente experimente vida abundante. Diante desse sacrifício máximo, Pai, a nossa resposta nessa noite é entregar por completo a nossa vida ao Senhor. É colocar a nossa vida em total disposição. É dizer, Pai, somos do Senhor, porque o Senhor se entregou por nós. Deus, nesta noite nós queremos assumir um novo nível de relacionamento, um novo nível de obediência. Nós queremos experimentar o Senhor de uma nova forma. Nós queremos, meu Deus, desfrutar das recompensas de ser um discípulo, uma discípula do Senhor. E nós sabemos que tudo que o Senhor tem para nós já foi conquistado na cruz do Calvário. Nós consagramos, Pai, e te pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga força para obedecer, que o Teu Espírito Santo nos traga firmeza no meio das adversidades, e que o Teu Espírito Santo nos abra os olhos para tomar os passos necessários para atender esse chamado que o Senhor está nos fazendo. Nós consagramos, Pai, esses elementos, mas também consagramos a nossa vida ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos limpe de todo pecado, de tudo aquilo, Senhor, que nos separa da vontade do Senhor para nós. Que o Senhor nos perdoe pela desobediência. Senhor, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes queremos controlar coisas que não são para nós controlar, e deixamos passar, Senhor, aquilo que a gente pode fazer. Perdoa-nos, Senhor, pela falta de fé. Perdoa-nos, Senhor, pelos pecados que nos prendem longe de uma vida santa, de uma vida totalmente entregue ao Senhor. Nos convence, Senhor, do pecado, da justiça. Nos convence, Senhor, do juízo de Deus. Nos dá, Senhor, Pai, por favor, uma nova chance. Pelo Teu sangue vertido na cruz, hoje nós temos certeza de que o Senhor quer nos dar uma nova chance. Uma nova chance de assumir um novo compromisso. Nós não vamos perder a oportunidade disso, Senhor. Consagramos esse tempo ao Senhor. Consagramos o nosso coração a Ti. E recebemos essa Santa Ceia, Pai, com gratidão e com temor nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto nós estamos cantando, se você é membro dessa igreja, se você hoje se sente à vontade para se aproximar da mesa do Senhor, está em comunhão com a sua igreja, sai do seu lugar, sai pelo corredor da sua direita e
volte pelo da esquerda para fluir melhor aí a saída de todo mundo. Vem aqui na frente, pega os elementos, nós vamos ceiar quando todos estiverem com os elementos juntos, amém? Vamos fazer isso agora. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Já pegou os elementos, você pode ficar de pé para a gente louvar o Senhor. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Se puder colocar a letra para nós. Gestos simples de amor, jumentinho. Abra aí o seu pão, pegue o seu pão assim comigo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Faça uma oração agora agradecendo o sacrifício de Jesus por você. Assuma agora um compromisso de fazer o mesmo por Ele. Assim como Ele se entregou por você, se entregue a Ele também, sem reservas. Seja o que for, Senhor, que o Senhor tem para nós, eu confio no Senhor. Eu me entrego por completo ao Senhor. Eu entrego a minha vida, os meus pensamentos, eu entrego as minhas atitudes, a minha família. Eu entrego tudo pelo Senhor. O Senhor que não teve reservas, o teu amor revelado na cruz me mostra, Pai, o quanto eu preciso também me entregar ao Senhor. Diga para o Senhor o quanto você o ama. Faça dessa agora a tua aliança com Deus, o teu renovo de aliança com o Senhor. Abra sua boca, diga para o Senhor: eu te amo, Jesus. Ou diga para o Senhor: Pai, eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero me entregar mais, eu preciso assumir mais compromissos contigo. Me ajuda, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu corpo moído por nós naquela cruz. Te adoramos, Espírito Santo, por nos revelar Jesus. Amém. Pode comer. Abra aí o seu suco de uva. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue por nós. Teu sangue que nos purifica, nos lava de todo pecado, de tudo aquilo, Senhor, que não nos deixa viver uma vida plena na tua presença.
obrigado, Pai, pelo Teu sangue derramado naquela cruz por nós. O Teu sangue que está sobre a nossa cabeça, o Teu sangue que nos justifica, o Teu sangue que está sobre os umbrais da nossa porta, o Teu sangue que guarda a nossa família, o Teu sangue, Senhor. Contra o poder do Teu sangue o inimigo não pode, Deus. Obrigado porque o Senhor já derramou o Teu sangue, a Tua aliança eterna conosco está firmada. E nós temos tudo para viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Nós Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Tome agora do seu cálice. Os músicos também. Tome da Santa Ceia, não fique ninguém para trás. Tome agora do seu cálice. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Você pode erguer as suas mãos e adorar ao Senhor. Da terra cantar ao Messias. A morte não pode vencer. O sangue derramado foi. E ao terceiro dia ressuscitou. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é Deus que tem aliança conosco. Por um minuto do seu culto agora, termine o seu culto agora adorando ao Senhor. Termine o seu culto agora sendo renovado de alegria em servir a Deus. Termine o seu culto agora agradecendo ao Senhor porque Ele conta com você. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele está estendendo um convite a você, para você sair do nível de onde está, ir para um novo nível em Deus. Agradeça a Ele, diga: Senhor, obrigado por lembrar de mim. Obrigado, Senhor, por contar comigo. Obrigado, Senhor, por não desistir da minha vida. Obrigado, Senhor. Quantos podem agradecer isso ao Senhor nesta noite? Quantos podem dizer: eu Te amo, Senhor, conta comigo, eu estou aqui, Pai. Oh Deus, eu Te amo, Senhor. Dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós vamos terminar o nosso culto. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está próxima a você, porque nós vamos terminar levantando um clamor pelos nossos irmãos gaúchos. Vamos levantar um clamor pelo Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui de longe. Dê a mão à pessoa que está. Você fecha os corredores, se aproxime de alguém. Dê a mão aí, ó. Se aproxima de alguém, fecha aí. Deixa ninguém sem dar a mão a ninguém. Porque nós vamos, com esse gesto, nós estamos dizendo, nós estamos de mãos dadas com os nossos irmãos que estão lá. São dias difíceis, não sei se vocês têm acompanhado, mas o Rio Grande do Sul está debaixo de água. Coisas terríveis, muitas perdas, mortes, destruição. Mas nós cremos que Deus está levantando uma igreja naquele lugar para abençoar aquela terra. No meio do caos, no meio das tempestades da vida, o Senhor tem um jeito de trazer cura, de trazer resposta, de visitar de uma forma que a gente não entende. E nós vamos orar agora. Eu queria que você levantasse a sua voz em clamor por esses irmãos agora. Eu queria que você terminasse o seu culto agora lembrando desses irmãos. Nós temos uma família aqui da igreja que é lá do Rio Grande do Sul. Tem parentes lá. Está precisando agora da nossa atenção. E talvez a gente não possa fazer nada físico. Se você possa, faça, invista, contribua. Tem várias
frentes sérias que estão fazendo vários trabalhos muito importantes. Mas às vezes você fala, eu não sei como fazer. A única coisa que você pode fazer agora é orar, meu irmão. Ore agora como se fosse você. Ora como se fosse a sua família, a sua casa, os seus queridos que estão lá. São nossos irmãos que estão lá. Peça a Deus que trabalhe através das igrejas, de pessoas que possam estender a mão. Levante agora um clamor no nome de Jesus. Pai, nós queremos terminar esse culto, Deus, como igreja do Senhor, declarando agora, Pai, vida sobre o estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos, Pai, que toda essa tragédia, Pai, tem acontecido. Famílias estão sofrendo. Há muita perda, Senhor. Há tantas coisas, Pai, que estão fora do nosso alcance. Mas nada está tão distante da Tua mão, Senhor. O Senhor é Deus que opera, o Senhor é Deus que faz. E nós te pedimos nessa hora, estende as Tuas mãos sobre o estado do Rio Grande do Sul, lá no Brasil. Deus, traz socorro àquelas cidades que precisam. Senhor, traz alento e socorro àqueles irmãos que estão agora clamando. Deus, traz respostas que só o Senhor pode trazer. Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem meios de transformar caos em bonança, em transformar maldição em bênção. E Deus, nós te pedimos agora, levanta uma igreja forte, levanta, Senhor, uma igreja que ama de verdade, Senhor, para ser um reflexo do Senhor naquele lugar. Pai, traz recursos humanos, traz, Senhor, recursos espirituais, mas faz, Senhor, com que tudo isso coopere, Senhor, para o bem daqueles que lá estão e para a Tua glória. Nós abençoamos, Pai, o estado do Rio Grande do Sul. Pedimos que o Senhor agora dê sabedoria, Pai, aos dirigentes, aos políticos, Senhor, às forças que estão trabalhando, aos bombeiros que estão lá incansáveis, Pai, nos resgates, as equipes de trabalho. Que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros. Que o Senhor abençoe, Senhor, os lugares que estão servindo como abrigo. Que o Senhor, meu Deus, traga agora, Senhor, um amor, Senhor, sobre aquele estado. O amor do Senhor, o amor que traz nova, faz nova todas as coisas. E nós cremos, Deus, na ação poderosa do Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós declaramos, Pai, aquele estado guardado e abençoado pelo Senhor. Nossos irmãos que estão lá abençoados, Pai, pelo Senhor. Senhor, aquelas famílias alcançadas pelo Teu amor. Nós entregamos a nossa nação nas Tuas mãos e declaramos, meu Deus, a Tua vida sobre aquele lugar, em nome de Jesus. Agora, Pai, ao voltarmos para o campo missionário da nossa vida, aqui onde estamos, para o lugar que o Senhor desenhou para nós, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão intensa com o Espírito Santo seja sobre a vida do povo de Deus reunido neste lugar e a volta da terra, desde hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Dê um abraço nesse irmão perto de você. Deseja a ele uma semana abençoada, uma semana cheia de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te faça viver novas experiências. Amém? Não saia sem trocar o seu papelzinho lá, você que nos visita, lá na mesinha lá fora, e fique conosco para um café abençoado. Deus te abençoe e beijo no seu coração.